Ela é paulista, jornalista, uma renomada escritora. Venceu o importantíssimo prêmio José Saramago em 2011, com sua obra Os Malaquias. Hoje o Fael Entrevista é com Andréia Del Fuego. Olá, eu sou a escritora Andréa Del Fuego e em breve estarei no canal do Rafael Pestana no quadro Fael Entrevista. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei a hora que você está assistindo esse vídeo. Bota o seu óculos, faz cara de intelectual, que hoje o Fael Entrevista é com ela, grande escritora Andréa Del Fuego. Quero agradecer antes de tudo e dizer que eu sou muito seu fã, sou fã do seu trabalho. E antes da gente começar a entrevista, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve aqui e ativa as notificações clicando no sininho. Clica aí no sininho para você receber as notificações. Então, Andréia, você é uma grande escritora e eu queria saber como começou isso, como você se descobriu escritora. Rafa, eu me tornei escritora muito cedo, mas uma escritora que não escrevia. Eu sempre fui uma criança não tímida, mas sempre narrava tudo o que acontecia na minha cabeça, a coisa acontecendo na minha frente, mas eu sempre estava ali dando uma minha versão mental para aquilo. Hoje eu sei que isso já era escrita, já era ficção acontecendo, já era o mecanismo da criação ali, da imaginação e da fantasia, e que é material da nossa invenção no papel. Então, na minha casa não havia livros, meus pais não eram leitores, então eu demorei muito a ler. Eu fui ler mesmo na escola e mais velha. Então, eu não sou aquela escritora que foi criada na base da coleção do Monteiro Lobato e que tinha uma estante em casa, uma coisa como essa que eu tenho aqui atrás de mim. A escrita ela aconteceu antes da leitura. Então, mesmo que eu não me tornasse escritora, certamente eu teria o hábito da escrita pela vida. Na adolescência comecei a escrever algumas coisas, mas sem ter a menor, sequer desejo ou ambição de que alguém lesse aquilo. Aquilo é para mim, um hábito. E depois, lá pelos 26 anos, 27 anos, é que publiquei meu primeiro livro. Um livro que tive muita pressa para publicar, chamado Minto Enquanto Posso. Hoje, quando eu olho esse livro, eu refaria quase todos os contos, porque, enfim, eu acho que a vontade de provar para mim que eu poderia ser capaz de materializar um livro falou naquele momento mais alto. Mas eu não me arrependo não, porque aquele número que os livros carregam, que é o ISBN, é um RG daquele livro, e aquilo para mim foi extremamente importante para que eu tomasse uma decisão de dali para frente materializar essas escritas mentais, essas ideias, e isso tomou conta da minha vida e até hoje eu escrevo independente da publicação. Eu queria saber de você quais são suas maiores referências, né, na literatura, quais são as maiores referências quando você começou a escrever. A minha maior influência literária, eu acho que é um pouco a oralidade da minha mãe, a oralidade das minhas tias, da minha avó, porque no fim a voz literária, que é aquela singularidade que a gente coloca no papel desde a primeira palavra, ela é ela é resultado de uma percepção da vida, né? Então, é claro que eu tenho referências literárias, né? Eu acho que sempre são assim, eu tenho assim as primeiras referências literárias e as últimas são as que mais reconheço como influência. O primeiro texto que li, o primeiro texto que me chocou demais, isso lá na adolescência, no colégio público onde estudei, em São Bernardo do Campo, foi Machado de Assis. Porque era muito vivo o que estava ali. Era muito vivo, não era possível que aquelas pessoas não existiam e que aquelas falas não tivessem sido ditas com fonemas e com som. Como pode assim uma experiência tão viva acontecer no ato da leitura, que é um ato tão íntimo, não é? Porque quando você lê, a partitura do seu som interior passa a ser do escritor. Você pensa com as palavras dele, só que com a sua voz, não é?
ele dá o tom para uma fala interna. É de uma intimidade incrível. Não é à toa que os livros são perigosos e que em alguns momentos se a história já proibiu alguns livros, enfim, que livros já foram para a fogueira, porque a conversa ali é profunda, ela é profunda. E Machado de Assis e os últimos, eu recentemente li Pedro Mairal, um autor argentino que achei, assim, estou lendo tudo que ele tá escrevendo, não só de literatura, mas os artigos também. Recentemente também eu descobri muito tardiamente César Aira, que também é um escritor argentino. Entre os latino-americanos, assim, há cerca de 8 anos, acho, me perdi um pouco. Um autor que me influenciou demais foi o Bolanho, porque me reconheci latino-americana ali. Me reconheci latino-americana ali. No Machado de Assis, ele tem uma referência bastante europeia, né? E acho que isso o Bolanho joga um pouco na cara, assim como uns 100 anos de solidão também, nos dizendo onde é que a gente está, onde é que a gente foi parar. Em 2011, André, você foi, através da sua obra Os Malaquias, você ganhou o prêmio, super prêmio, um super, assim, muito importante prêmio da literatura, José Saramago. Queria saber como que você recebeu isso, como foi esse grande momento da sua vida. O prêmio José Saramago foi um susto. Eu realmente não esperava. Eu era uma escritora que ficava abaixo do radar, conhecida só pelos meus amigos. De alguma maneira eu ainda estou abaixo do radar, não é? Mas naquele momento mais ainda. E quando veio o e-mail do prêmio, chegou para a editora, à época a Língua Geral. E eu lembro que quando eles me informaram, eu mesma disse, bom, será? Eu acho que é finalista, né? Não deve ser a vencedora. E daí eles disseram, e aí o editor me disse, olha, mas aí eles estão convidando você para ir a Portugal. Eu falei, nossa, ir até Portugal como finalista, né? Mas que interessante, claro, que honra, vamos lá. E eu, na época, tinha pânico de viajar de avião. Ainda tenho, assim, melhorou muito, mas foi uma época em que eu havia resolvido que nunca mais entraria no avião e eu estava grávida. E quando eu falei com a minha médica que eu havia tido um convite, mas que, claro, recusei porque eu não faria isso comigo e tudo mais, eu disse sobre o que era. Ela falou: não, é claro que você vai. Você vai tomar um remedinho, um Dramin, vai voar e vai até lá. E até o momento em que eu cheguei em Portugal e que falei com uma pessoa do própria organização do prêmio, é que tive a certeza, né? Mas por conta disso, puxa, eu acho que um prêmio ele é quase um acidente, sabe? Um acidente com consequências favoráveis, é claro, né? Mas são muitos fatores ali, um conjunto de coisas favoráveis no momento, um acaso feliz, sabe? É claro que você tem que ter um livro, você tem um trabalho, você não ganha um prêmio sentada no sofá, na sua casa, não é? Ele vem sempre em cima, vem como fruto de algo por você produzido e tudo. Mas, de qualquer maneira, o prêmio ele é um prêmio que fez muito bem ao livro. Ele é um prêmio dos Malaquias, não é um prêmio exatamente para a escritora, porque do lado de cá há sempre a incerteza infinita sobre os processos criativos, o processo não só esse da escrita do livro, como da publicação do livro, né? O escritor ele está sempre numa corda bamba, uma corda bamba bem poética, mas é bamba. A obra Os Malaquias rodou o mundo todo, né? Foi reconhecida pelo mundo todo, rodou em vários países da Europa. Foi uma obra que teve muito sucesso. Eu queria saber o que é essa sensação de ter sua obra, né, sendo lida por tantos países, né, e transitando, né, por toda a Europa. Uma das excelentes consequências do prêmio foi ser publicado em diversos países. Ter contato com tradutores e com editores de outras culturas, né? Então, perceber, por exemplo, a reação de leitores distintos,
para o mesmo livro, né? Então me lembro, por exemplo, que as resenhas, os leitores alemães, eles estavam muito atentos à ideia da origem e dentro dos Malaquias. Há uma certa obsessão do personagem por voltar à configuração inicial da família, que é desfeita por um raio. Na Suécia, por exemplo, uma reação foi puxa, latino-americanos são mesmo ligados ao realismo fantástico, assim, é quase uma constituição do latino-americano estar neste campo do realismo mágico. Em Portugal já uma relação mais pela prosa poética, mais do que realismo mágico que está ali, mais de uma poesia, acho que detectando, né, uma herança poética que a gente tem mesmo enfim, das nossas raízes ali portuguesas e tal, né? Então é incrível. E além do que, a tradução tem um momento em que a ficção, ali aquele texto, ele sai da sua língua materna, passa por um mediador, um filtro que é um tradutor, para ganhar o corpo de uma outra história, porque cada língua tem uma história factual e uma história espiritual mesmo, né? Então eu fico muito grata por essa travessia tão profunda. Então, André, eu gostaria de saber quais seus próximos projetos. Conta aí pra gente. No momento eu tenho 2 originais, um livro que escrevi durante mais ou menos 5 anos e que não está pronto ainda, e no intervalo da escrita deste livro que ainda não está pronto, eu escrevi um outro livro que é sobre a história de uma pediatra que não gosta de criança e não gosta de doença. Então imagine como é essa figura na fricção entre a sua profissão e a sua total inaptidão para isso. É um livro que deve sair antes, né, deste primeiro, e enquanto um livro de 5 anos ainda está na gaveta, um outro escrito em praticamente 1 mês, 2 meses, deve sair muito antes, né? E com essa quarentena eu andei muito quietinha, não escrevendo nada, mas já me ocorreu aqui um título e esse título vai me guiar para o próximo romance, que quero começar em breve. Eu estou nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, mas no Instagram é onde há uma maior interação. Não sei se porque o Instagram falsamente é mais leve, talvez seja por isso, talvez seja um lugar ainda para se estar com um pouco mais de florzinhas, nem que sejam flores artificiais. Rapaziada, gostou do vídeo? Deixa seu like, deixa aqui embaixo o seu comentário, o que você achou do vídeo, se você gostou. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu like que é muito importante e até o próximo vídeo.